Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. É pela graça de Jesus que nós estamos vivos. Glória a Deus por isso. Vivos para adorá-lo, para bendizê-lo, vivos para ler, ouvir, guardar a sua palavra em nosso coração e praticá-la, a fim de vivermos uma vida abundante em Cristo Jesus. A nossa leitura de hoje está no livro de Obadias e Jonas. Vamos iniciar então a nossa leitura? Obadias capítulo 1. Eis, pois, a mensagem que Yahvé, o Senhor Deus, enviou a Obadias por meio de visão profética sobre a nação de Edom. Ouvimos um aviso de Yahvé, e foi enviado um mensageiro por entre as nações para comunicar: levantai-vos, unamo-nos para atacar Edom. Vê, eu te farei pequeno entre as demais nações, serás tratado com total desconsideração. A arrogância do teu coração te enganou, ó tu que habitas nas fendas do penhasco, na tua alta morada, que cogitas em teu íntimo: quem poderá me derrubar na terra? Ora, ainda que subas muito alto como a águia e estabeleça o teu ninho entre as estrelas, te derrubarei das alturas, garante Yahvé. Se roubadores o atacassem, saqueadores no meio da noite o surpreendessem, não furtariam somente o que lhes bastasse? Ó, como estás destruído! Se os que colhem uvas viessem a ti, não deixariam ao menos alguns cachos para trás? Contudo, como Esaú foi saqueado, como foram pilhados os teus tesouros mais secretos e estimados. Todos os teus aliados te empurraram em direção aos limites das fronteiras. Os que mantinham paz contigo te enganaram e prevaleceram contra ti. Os teus melhores amigos, aqueles que comem do teu pão, são os mesmos que preparam armadilhas para teus pés. De fato, não há entendimento algum em Edom. Naquele dia, afirma Yahvé: exterminarei os sábios de Edom e os mestres dos montes de Esaú. Então os teus valentes ficarão apavorados, ó Temã, e todos os teus guerreiros serão eliminados dos montes de Esaú. E isto te ocorrerá por causa da impiedosa matança que realizaste contra teu irmão Jacó. Serás, pois, coberto de humilhação e vergonha, e exterminado serás para sempre. No dia em que estiveste próximo, mas do lado oposto, quando estranhos levaram os bens dele e os estrangeiros arrombaram seus portões e lançaram sortes sobre Jerusalém, tu os seguistes e agistes da mesma maneira que eles. No entanto, não devias ter contemplado com satisfação o dia da desgraça do teu irmão, tampouco te alegrado com a destruição do povo de Judá, nem escancarado tua boca para falar com arrogância sobre o dia da aflição do teu próximo. Jamais deverias ter entrado pelas portas do meu povo no dia da sua calamidade, nem devias ter ficado alegre diante do padecimento dessa gente no dia da sua ruína, muito menos ter roubado seus bens e tesouros durante o dia da desgraça do meu povo. Não devias ter feito emboscadas nas encruzilhadas, a fim de liquidar as poucas pessoas que conseguiam escapar da matança, muito menos ter entregado alguns sobreviventes aterrorizados ao inimigo. Eis, portanto, que o dia de Yahvé está muito próximo, e esse dia vem sobre todas as nações.
Como fizeste ao teu próximo, assim se fará contigo. O teu feito retornará sobre a tua própria cabeça. Do mesmo modo, como bebeste da minha punição no meu santo monte, todas as nações ao redor igualmente o sorverão sem parar. Embebedar-se-ão de castigo até o fim, e serão como se jamais tivessem existido. Contudo, no alto do monte Sião haverá livramento, e lá estarão todos os que escaparam, e ele será santo, e a descendência de Jacó possuirá a sua herança. A casa de Jacó será semelhante a um grande fogo, e a casa de José como que labaredas. A descendência de Esaú será como a palha. Eles a incendiarão e a consumirão. Não haverá sobreviventes da casa de Esaú, e assim será porquanto Yahvé o disse. Os do Neguebe se apossarão dos montes de Esaú, e os de Cefelá as terras entre as planícies costeiras e as montanhas. Ocuparão a terra dos filisteus. Eles tomarão posse dos campos de Efraim e de Samaria, e Benjamim se apossará de Gileade. Os cativos do exército dos israelitas tomarão posse do território dos cananeus até Sarepta. Os exilados de Jerusalém, que estão em Sefarade, ocuparão as cidades do Neguebe. O povo de Deus, vitorioso, haverá de subir o monte Sião e governará a montanha de Esaú, e Yahvé será o rei. Jonas capítulo 1. A palavra de Yahvé veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: Dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive, quer dizer, morada de Ninos, e prega contra ela, porque a sua malignidade subiu até a minha presença. Entretanto, Jonas decidiu fugir da presença de Yahvé, o Senhor, e partiu na direção de Tarsis, isto é, jaspe amarelo, descendo para a cidade de Jope, ou seja, Formosa, encontrou um navio pronto a zarpar para Tarsis, pagou a passagem e embarcou nele, a fim de ir para a cidade de Tarsis, tentando escapar da presença de Yahvé. Contudo, Yahvé fez soprar um forte vento sobre o mar, e caiu uma tempestade tão devastadora que o barco ameaçava arrebentar-se. Todos os marinheiros foram tomados de grande pânico, e cada um daqueles homens passou a clamar ao seu próprio Deus. Em seguida, lançaram ao mar a carga do navio, com o propósito de deixar a embarcação mais leve. Jonas, no entanto, havia se refugiado no porão do navio e, tendo-se deitado, dormia profundamente. O capitão dirigiu-se a ele e indagou: Como consegues ficar dormindo numa hora dessas? Levanta-te agora mesmo e começa a clamar também ao teu Deus. Talvez assim ele se lembre de nós, para que não venhamos todos a perecer. Então os marinheiros chegaram a uma conclusão entre si: Vinde e lancemos sortes, para saber quem é o responsável por essa desgraça que se abateu sobre nós. E de fato, jogaram as sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. E imediatamente lhe perguntaram: Declara-nos, pois, neste momento, por culpa de quem nos sobreveio esta tragédia? Quem és tu? E qual a tua ocupação? De onde vens? E qual a tua terra? A que povo pertences tu? E Jonas passou a responder-lhes: Eu sou hebreu e temo a Yahvé, Elohim, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Então aqueles homens ficaram horrorizados e lhe repreenderam: Que é isso que fizeste? Porquanto os homens sabiam que ele fugia do Senhor,
pois ele já lhes havia contado tudo. Considerando que o mar estava cada vez mais revolto, os marinheiros lhe inquiriram: o que devemos fazer contigo a fim de acalmar este mar? Diante do que Jonas lhes aconselhou: pegai-me e lançai-me ao mar, e ele haverá de se aquietar, pois sei que esta violenta tempestade caiu sobre vós por minha causa. Contudo, os homens ainda se esforçavam ao máximo para remar de volta à terra, todavia sem sucesso, e o mar ficava cada vez mais tempestuoso. Por isso suplicaram a Yahvé nestes termos: ó Senhor, eis que nós te rogamos, ó Yahvé, não nos deixe morrer por conta da vida deste homem, e que não nos culpes pelo sangue inocente, porque tu, ó Yahvé, fizeste como te aprouve fazer. Então agarraram Jonas e o lançaram no mar enfurecido, e logo este se acalmou. Assim que notaram que o mar se aquietara, todos os homens adoraram e louvaram a Yahvé com grande temor, oferecendo-lhe sacrifícios e fazendo-lhe votos. Entre mentes, Yahvé, o Senhor, fez com que um grande peixe engolisse Jonas, e ele ficou dentro desse peixe durante 3 dias e 3 noites. Jonas capítulo 2. Então, dentro do ventre do peixe, Jonas orou a Yahvé, o seu Elohim, Deus, e disse: em meu desespero clamei a Yahvé, e ele me respondeu. Do ventre do Seol da morte, gritei por livramento, e tu, ó Senhor, ouviste o meu clamor, pois me lançaste nas profundezas, no coração dos mares, e as correntezas formaram um turbilhão ao meu redor. Todas as grandes ondas e vagas passaram por sobre mim. Então pensei: fui expulso da tua presença. Poderei contemplar o teu santo templo uma vez mais? Eis que as águas todas me cercaram até as profundezas da alma. O abismo me cercou. As algas marinhas se enrolaram em minha cabeça. Afundei até chegar aos fundamentos dos montes, a terra embaixo, cujas trancas me aprisionaram para sempre. No entanto, tu fizeste subir a minha vida de volta do Seol, da sepultura, ó meu Senhor Elohim. Eis que quando minha vida já se ia apagando, eu me lembrei de ti, Yahvé, e a minha oração subiu à tua presença, ao teu santo templo. Aqueles que acreditam em ídolos inúteis afastam de si a verdadeira piedosa benevolência. Eu, porém, te oferecerei sacrifícios com voz de ação de graças. O que prometi cumprirei fielmente. Sim, eis que a salvação vem do Senhor Yahvé, e Yahvé deu ordem ao peixe, e este vomitou Jonas na praia. Jonas capítulo 3. Então a palavra de Yahvé, o Senhor, veio a Jonas pela segunda vez com esta orientação: levanta-te e vai agora mesmo à grande cidade de Nínive, e assim que lá chegar, prega contra ela a mensagem que eu mesmo haverei de te entregar. Jonas, sem demora, obedeceu a palavra do Senhor e partiu para Nínive. E Deus tinha um propósito para aquela grande cidade, cuja extensão levava-se 3 dias para percorrer. Jonas entrou na cidade e caminhou por ela por um dia inteiro, proclamando: eis que daqui a 40 dias Nínive será destruída. Então os ninivitas creram em Deus, combinaram um jejum geral, e todo o povo, dos mais importantes e ricos aos mais simples e pobres, se vestiram com uma roupa feita de pano grosseiro, a fim de demonstrar publicamente que reconheciam seus pecados e estavam arrependidos.
Quando o rei de Nínive tomou conhecimento da pregação e de tudo que ocorria na cidade, ele se levantou do trono, tirou o manto real, vestiu-se também de pano de saco e sentou-se sobre cinzas. E então proclamou em Nínive: eis que por decreto do rei e de seus nobres fica proibido a todo homem ou animal, bois ou ovelhas, provar de qualquer alimento. Portanto, não havereis de comer nem beber nada. Cobri-vos de vestes de arrependimento e lamento, tanto as pessoas como os animais, e todos os cidadãos orem a Deus com todas as suas forças. Cada pessoa abandone seu mau caminho e toda atitude violenta. Talvez Deus volte sua face para nós, se arrependa e acalme o furor da sua ira, de modo que não sejamos destruídos. Deus observou tudo quanto fizeram, como se converteram do seu mau caminho e abandonaram a violência, e atendeu às orações do povo, voltou atrás e não destruiu a cidade como havia ameaçado. Jonas capítulo 4. Entretanto, Jonas ficou extremamente decepcionado com tudo isso e irou-se sobremaneira. Então orou a Yahvé e desabafou, dizendo: Ah, Eterno, pois não foi exatamente isso que eu disse quando ainda estava em minha casa? Foi por esse motivo que decidi fugir para Tarsis. Eu sabia que tu és o Deus misericordioso, compassivo, longânimo, rico em amor e que ameaças castigar, mas te arrependes. Ó Yahvé, agora, portanto, tira minha vida, eu te rogo. Afinal, é para mim melhor morrer do que seguir vivendo. E Yahvé, o Senhor, lhe questionou: tens alguma razão para te deixares enfurecer desta maneira? Então Jonas saiu para consolar-se num lugar a leste, oriente da cidade. Ali armou uma tenda e sentou-se debaixo dela, à sombra, até ver o que mais aconteceria com a cidade. E Yahvé, Elohim, Deus, fez crescer uma espécie de mamoneira sobre Jonas, a fim de oferecer mais sombra e conforto à sua cabeça, livrando-o do calor excessivo. E Jonas ficou bastante alegre por causa da planta. Todavia, no dia seguinte, ao alvorecer, Deus enviou uma lagarta que atacou o arbusto, que, sendo frágil, secou. Logo que apareceu o sol, Deus trouxe um vento oriental muito quente e seco, e o sol fustigou a cabeça de Jonas, ao ponto de ele quase perder os sentidos, e por isso ele desejou morrer e exclamou: Ah, para mim seria melhor morrer do que continuar vivendo. Contudo, Deus questionou a Jonas outra vez: Tens algum motivo para estares tão furioso por causa da planta? Ao que replicou Jonas: Sim, tenho, e estou irado a ponto de preferir a morrer. Entretanto, Yahvé ponderou-lhe: Ora, Jonas, tens compaixão desta planta, embora não tenhas cuidado dela. Não a fizeste crescer, nem a podaste. Ela simplesmente nasceu numa noite e na outra noite morreu. Por outro lado, Nínive tem mais de 120.000 seres humanos que não sabem nem discernir entre a mão direita e a esquerda, tampouco entre o bem e o mal, além de muitos animais inocentes. Não haveria eu de ter pena dessa grande cidade? A nossa leitura de amanhã está no livro do profeta Miqueias, capítulos 1, 2, 3, 4 e 5. Eu aguardo você para essa leitura, se assim o Senhor nos permitir. Que o Senhor continue nos abençoando. Um abraço.